91 aconteceu uma desagregação, e com essa desagregação nós tivemos uma descentralização e aí sim a nossa querida federação. Então, forma de Estado brasileira, federação. Beleza? Forma de Estado brasileiro, federação. Primeira cláusula pétrea. Eu ainda quero lembrar você que o voto direto, secreto, universal e periódico também é uma cláusula pétrea. Falando sobre cláusulas pétreas, primeira cláusula pétrea, forma federativa de Estado. Segunda cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceira cláusula pétrea, eu quero lembrar da separação dos poderes. Ó, separação dos poderes. Aí eu lembro a você de novo, vou lá no artigo 2º da nossa querida Constituição, e fala bem assim no artigo 2º, que são poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. São poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. E aí eu venho e falo para você que a separação dos poderes é uma cláusula pétrea. Grave isso. Separação dos poderes é uma cláusula pétrea. Também não esqueça que os direitos e garantias individuais também é cláusula pétrea. Massa? Então falou na sua prova sobre cláusula pétrea, expressa lá do artigo 60, parágrafo 4º da nossa querida Constituição. Não esqueça da forma federativa de Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico. Não esqueça dos direitos e garantias individuais e da separação dos poderes. Massa? E aí na sua prova ainda pergunta assim, mas falando sobre o poder constituinte derivado, né? Quais são as características dele? Eu falei que o poder constituinte originário, ele é ilimitado, incondicionado, inicial. Falei isso, não falei? Falei. Ele é também autônomo. E o poder constituinte derivado decorrente, ele é o quê? Poder constituinte derivado, lembre que ele é assim, ó. Poder constituinte derivado, ele é condicionado, limitado, subordinado, secundário. Característica do poder constituinte derivado, ó, limitado, condicionado, ó, limitado, condicionado, massa? Que mais? Secundário, certo? E subordinado. Características do poder constituinte derivado. Característica do poder constituinte originário, ilimitado, autônomo, inicial, incondicionado, meu filho. Beleza? Não esquece disso, porque é muito, muito importante, e a prova tenta confundir sua cabeça. Tenta misturar as características do poder constituinte originário com as características do poder constituinte derivado. Isso dá um nó às vezes, meu filho, você não sabe para onde vai. Né? Se eu vou para cá, se eu vou para lá, como é que funciona esse negócio? Então, meu filho, por enquanto, a nossa live, o que eu comentei até agora, né? Só retomando tudo que eu já falei. Falei coisa por coisa, eu não paro de falar, né, gente? Mas é assim mesmo. Né? Tanto repetir, eu acho que ajuda muito. Né? Eu sei que essa fase de preparação, pré-prova, né? A prova tá aí na boca, eu sei que às vezes você fica angustiado, fica ansioso e dá um nó às vezes na cabeça. Fica tentando entender, tentando estudar tudo que você não estudou. E aí tenta colocar seus pés no chão, que no final acaba dando certo. Tá? Faz o que eu falei para você, revisa o seu material, que isso é essencial para sua prova. Essencial a revisão e fazer muitas questões. Meu filho, faltam 20 dias. Pelo amor de Deus, não vai tomar cachaça no São João. Certo? Vamos continuar com a nossa live? Então, só para lembrar também, outra coisa que eu lembrei. É a arraiada aprovação, sábado, lá no Colégio Gabarito. Já tá nas últimas vagas, meu filho. Então, não esquece dessa desgraça. Né? Não esquece do arraiada aprovação. Beleza? Sabadão, arraiada aprovação. Semana que vem tem intensivão da Ciclo para os bombeiros. Estarei lá também. Intensivão da PM na outra semana também estarei lá. Então aquece que vai dar certo. Vamos lá. Continua a nossa live. Tá tudo certo aí? Vambora? Revisão PM. Deixa eu tomar uma água aqui só para relaxar. Sorteio, meu filho? Como é que eu vou fazer um sorteio por aqui? Não tem como fazer um sorteio por aqui, não. Vamos lá. Continuando, tomando uma águazinha. Vamos lá. Seguinte. Falei até agora sobre direitos políticos e falei sobre poder constituinte. Quando eu falei sobre direitos políticos, vou lembrar a você que eu falei bem assim. Lembre das características do voto, que são cláusulas pétreas. E aí você vai lembrar do DSUP, direto, secreto, universal e periódico.
Outra coisa, você tem que lembrar outras características do voto. Lembre que o voto também é personalíssimo, obrigatório, igual, certo? Falando sobre características do voto, lembre quais são as cláusulas pétreas, lembre quais são as características do voto, que são cláusulas pétreas. Também não esqueça de outras características do voto, tá? E aí eu falei para você ainda sobre que o voto é obrigatório para quem, facultativo para quem, proibido para quem. Voto é obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70. O voto é facultativo para os maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e analfabetos. O voto é proibido para os estrangeiros e os conscritos menores de 16. Isso você tem que levar para a prova, meu filho. E aí eu ainda falei para você assim, eu ainda tenho iniciativa popular, plebiscito e referendo. Plebiscito é uma consulta prévia, referendo é uma consulta posterior. E a iniciativa popular em âmbito federal é 1% do eleitorado nacional em pelo menos 5 estados. E em cada estado desse eu tenho que ter pelo menos 0,3% do eleitorado. Meu filho, quando eu falo sobre iniciativa popular em âmbito federal, é no mínimo 1% do eleitorado nacional em pelo menos 5 estados. E em cada estado desse eu tenho que ter pelo menos 0,3% do eleitorado. Massa? Depois da iniciativa popular, eu comecei a comentar com você sobre condições de elegibilidade. E aí quando eu falo sobre condições de elegibilidade, eu lembrei para você do brasileiro plenamente falido. Não esqueça das idades para os cargos, 18 vereador, 21 deputados, prefeito, vice-prefeito. Isso é muito, muito importante, certo? Outra coisinha que eu quero falar para você. Depois de condições de elegibilidade, eu ainda comentei sobre o militar, com mais de 10 anos, com menos de 10 anos, que nem todo militar pode se candidatar. Certo? Nem todo militar pode se candidatar. Por quê, professor? Por causa do conscrito. Beleza? Outro ponto interessante. Outro ponto interessante da sua prova. Eu quero comentar, falei sobre direitos políticos, falei sobre poder constituinte. No finalzinho, eu quero comentar sobre um remédio constitucional que com certeza vai estar na sua prova. Se cair remédios constitucionais, vai cair sobre habeas corpus. Habeas corpus com certeza vai estar lá. Por quê, professor? Como é que é o esquema do habeas corpus? Lembre da liberdade de locomoção, meu filho. Habeas corpus, liberdade de locomoção. E aí, quando eu falo sobre liberdade de locomoção, você tem que lembrar assim, pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. Olha que massa. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. E agora, pode ou não pode? E aí? Pode, meu filho, pode sim. Só que só a favor de pessoa física. Pessoa jurídica não pode, pessoa jurídica não pode impetrar habeas corpus a favor de pessoa jurídica, mas pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus a favor de pessoa física. A favor de pessoa física pode, a favor de pessoa jurídica não. Certo? Primeiro ponto para você lembrar de habeas corpus. Lembre que o habeas corpus é um remédio gratuito, não precisa de advogado. Remédio gratuito, não precisa de advogado. E ainda você tem que lembrar o seguinte, que cabe habeas corpus para discutir o mérito de punição disciplinar militar? E agora, cabe ou não cabe? Meu filho, não cabe habeas corpus para discutir o mérito de punição disciplinar militar. Não cabe habeas corpus para discutir o mérito de punição disciplinar militar. Agora, cabe habeas corpus para discutir a legalidade daquela punição. Para discutir a legalidade, pode. Se foi oferecido o contraditório e a ampla defesa, se o cara que puniu era competente para punir. Então, para discutir a legalidade, cabe habeas corpus. Para discutir o mérito daquela transgressão disciplinar, não cabe habeas corpus. O mérito, não. A legalidade, cabe. Certo? Outro pontinho interessante, recente, você tem que lembrar assim, não cabe habeas corpus também no crime de porte de drogas para consumo pessoal. Por quê, professor? Porque eu não vou ter a restrição da sua liberdade de locomoção. O STF já falou sobre isso, que não cabe habeas corpus no crime de porte de drogas para consumo pessoal. Massa? Grave o habeas corpus, porque pode estar na sua prova. Beleza? Outro ponto interessante, o juiz pode conceder de ofício o habeas corpus. Já vi isso? Juiz pode conceder de ofício o habeas corpus. E agora, pode ou não pode?
Pode, meu filho. O juiz pode conceder de ofício o habeas corpus? Sim. Tranquilinho? Tá. Até aí. Tamo junto. Mais um remédio constitucional para você. Outro ponto interessante no nosso artigo 5º. Outro ponto interessante do artigo 5º. Outro ponto interessante do artigo 5º. Eu quero falar para você, quando eu falo sobre pontos interessantes do artigo 5º, eu quero lembrar sobre a desapropriação. Quando eu falo sobre desapropriação, lembre da regra que nos casos de necessidade, utilidade pública e interesse social, necessidade, utilidade pública e interesse social, vai acontecer a desapropriação. E a indenização, nesse caso, como ela é? Justa, prévia e em dinheiro. Justa, prévia e em dinheiro. Não esqueça que a desapropriação ela é diferente da requisição administrativa. A desapropriação ela é diferente da requisição administrativa. A requisição administrativa ela é temporária. E na requisição administrativa, a indenização, como ela é? Ela é posterior, ulterior, se houver dano. Na requisição, a indenização é ulterior e se houver dano. Na desapropriação, na regra, a indenização ela é justa, prévia e em dinheiro. Massa? Também não esqueça da chamada expropriação, que no caso de cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou ainda trabalho escravo, vai acontecer a expropriação e não vai pagar nada. Lembra disso? Cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou ainda trabalho escravo. Vai acontecer a chamada expropriação. Lembre que a Constituição Federal ela fala sobre a propriedade. Ela fala lá no artigo 5º que é garantido o direito de propriedade, que a propriedade atenderá à sua função social. Isso é muito importante. Massa? Outro ponto importante para a gente finalizar a live. Tá acabando. Vou deixar vocês em paz. Para finalizar a live, eu quero ainda falar sobre o princípio da intranscendência. Outra aposta no concurso. Princípio da intranscendência, princípio da presunção de inocência. São duas coisas diferentes. O princípio da intranscendência é diferente do princípio da presunção de inocência. O tema atual é o princípio da presunção de inocência, STF, Lulinha, aquele negócio todo. É assim? Meu filho, segue a Constituição Federal. Não viaje. Segue ela. Para a prova da IBFC, segue a Constituição Federal. Lembre assim que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado e sentença penal condenatória. Este é o princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado e sentença penal condenatória. Esse é o princípio da presunção de inocência, tá? Também não esqueça do princípio da intranscendência. E aí quando eu falo sobre o princípio da intranscendência, tia caralho, eu fui para ficar até amanhã. Oh, meu Deus do céu. A voz vai embora. Amanhã tá em plantão. Amanhã Itapuranga tá segura. Vamos lá. Amanhã tem um plantãozinho. Vamos juntos. Seguinte. Tá falando sobre princípio da presunção de inocência, princípio da intranscendência. Seguinte. Falei sobre o princípio da presunção de inocência. Você tem que lembrar também do princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência vai lembrar assim, ó. Que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto a obrigação de reparar o dano até o limite da herança, até o limite do patrimônio transferido. Olha a desgraça! Princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência vai lembrar assim. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Lembre disso. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto a obrigação de reparar o dano até o limite da herança, até o limite do patrimônio transferido. É isso que tem que lembrar. O princípio da intranscendência é diferente do princípio da presunção de inocência. Certo? Vamos lá. Leonardo está pedindo para falar sobre organização do Estado agora, né? É isso? Falar um pouquinho sobre a União, Estados, DF, municípios. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre eles. Então, vou comentar um pouquinho sobre a organização do Estado também. Tem muito detalhe. A organização do Estado é um tema grande. Tem muito detalhe, mas eu vou falar alguns pontos importantes de organização do Estado também. O que é que eu falei hoje já? Falei sobre direitos políticos já. Já falei um pouquinho sobre poder constituinte. Um pouquinho sobre direitos, garantias fundamentais. Né? Falei um pouquinho de remédio, habeas corpus. Falei de desapropriação. Tá. Vamos falar sobre a organização do Estado. Vamos falar um pouquinho sobre a organização do Estado. Beleza?
Quando eu falo sobre a organização dos estados, eu vou lembrar você do artigo 18 da nossa querida Constituição Federal. Artigo 18, falando sobre organização do Estado. E isso vai lembrar dos entes políticos que compõem a nossa organização do Estado. Entes políticos da organização do Estado, quem são? União, Estado, DF e municípios. Primeiro ponto é que territórios federais, olha a desgraça, territórios federais não são entes políticos. Territórios federais hoje não existem no Brasil, mas se existissem, seriam autarquias pertencentes à União. E eu vou lá no direito administrativo e falo bem assim, o que desgraça é uma autarquia. Autarquia, meu filho, lembra assim, ó, pessoa jurídica de direito público criada por lei. Criada por lei. Direito público criada por lei. Lembre da autarquia. Beleza? E aí os territórios federais não são entes políticos. Os territórios federais não são entes políticos. Eles são autarquias. Hoje no Brasil não existem territórios federais. Se existissem, eles seriam autarquias pertencentes à União. E aí falando sobre nossos entes políticos, falando sobre União, Estado, DF, municípios. Lembre-se que eles possuem autonomia. Eles possuem autonomia. E quem possui soberania? Quem é que possui soberania, meu filho? A República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela possui soberania. E os entes, eles possuem autonomia. Isso é muito, muito importante. Porque nesse ponto eu paro e lembro a você outro conceito que cai bastante em concurso público, que está lá no artigo 1º, mas também pode cair em organização do Estado, perguntando assim, qual é a forma de Estado brasileira? Você vai lembrar? Federação. Qual a forma de governo? Você vai lembrar? República. Qual o sistema de governo? Você vai lembrar? Presidencialista. E qual o regime de governo? Democrático. Meu filho, bote na sua cabeça isso. Falando sobre a organização do Estado, falando sobre o artigo 1º da nossa querida Constituição. Assim que começa a Constituição Federal. Ela começa assim, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios. Olha a desgraça, união indissolúvel, eu não posso separar. É vedada a secessão. Secessão é vedada. Separar eu não posso de jeito nenhum. Mas internamente, eu posso mexer? Posso. Internamente eu posso mexer? Posso. Um estado pode juntar no outro, fazer, imagine só, juntar a Bahia com o Sergipe, fazer o acarajé e o caranguejo, olha que negócio bom. Pode? Pode. Um estado pode juntar no outro? Pode. Eu não posso separar do Brasil. É vedada a secessão. A secessão é vedada. Mas que um estado junto do outro pode, meu filho? Pode. Pode, papai, pode. Agora pode, como é que pode? Como é que vai para acontecer isso? Precisa de quê, meu filho? Precisa de para acontecer? Para Sergipe, juntar com a Bahia, pode acontecer a fusão, né, de estados. Eu tenho que lembrar do plebiscito, eu tenho que ter uma consulta prévia à população. Né? Tem que perguntar à população dos estados se elas querem ou não se juntar. Né? Ou se eu quero pegar um estado, dividir no meio, né, criar 2 novos estados. Isso aconteceu, ia acontecer no Pará. Se eu pego, posso dividir no meio o estado, criar 2 novos estados, eu tenho que através de plebiscito. Eu tenho que perguntar à população dos estados envolvidos, ou daquele estado, se ela quer ou não que isso aconteça. É igual a casamento, meu filho. Eu tenho que perguntar às partes se é sim ou se é não. Quando eu falo sobre reincorporação, organização do estado, sobre um estado juntar com outro, ou sobre o estado se dividir no meio para criar 2 novos estados, eu tenho que perguntar às partes interessadas, eu tenho que perguntar ao povo. E aí, meu filho, eu vou lembrar do plebiscito. É igual a casamento. Se Sergipe quisesse juntar com a Bahia e fazer um novo estado, eu tinha que perguntar ao povo da Bahia e tinha que perguntar a Sergipe. Não é para juntar, meu filho, casamento. É sim ou não? Você quer ou não quer? É através de plebiscito. Aí eu vou lembrar da consulta prévia. Plebiscito. Tá, professor? Mas eu preciso do que mais? Né? Em regra, eu preciso do que mais? Preciso do plebiscito. Eu ainda preciso de uma lei complementar federal criando aquele novo estado. Preciso ainda de uma lei complementar federal. Eu ainda lembro a você que dentro da nossa Constituição fala de consultas às assembleias legislativas, certo? Então, criação de estados, lembre de plebiscito e lembre de lei complementar federal. Na sua prova, se falar das consultas às assembleias legislativas, isso está correto também, certo? Mas a IBFC ela não cobra essa consulta. Já vi várias questões da IBFC. E a IBFC cobra apenas plebiscito e lei complementar federal, quando eu falo sobre fusão de estados. Beleza? Fusão de estados, plebiscito, pode acontecer? Pode. Plebiscito mais lei complementar
federal. Tá, professor? Para município é a mesma coisa. Que desgraça. E agora? O município, para criar, como é que é o esquema? Né? Como é criar um município? Como é que é o esquema? Para a criação de municípios, você tem que lembrar assim, ó. Criação de municípios. Eu preciso de uma lei complementar federal determinando, durante aquele período, podem ser criados municípios. Primeiro de tudo, eu preciso de uma lei complementar federal. Para criar um município, tem que ser dentro de um período determinado por lei complementar federal. Para criar um município, tem que ser dentro de um período determinado por lei complementar federal. E aí eu vou precisar de um estudo de viabilidade municipal. Tem que verificar se é viável ou não a criação daquele município. Estudos de viabilidade municipal. Massa, professor. Foi dentro de um período de lei complementar federal. Já aconteceu os estudos de viabilidade municipal. O que precisa ainda para a criação de um município? Eu preciso de plebiscito. Isso, eu preciso de plebiscito. Eu preciso perguntar se aquela população daquele estado, daquele município, ela concorda ou não, certo? Imagine só, se eu quisesse pegar São Cristóvão, quisesse dividir São Cristóvão no meio e criar o Grande Rosaélcio, um novo município. Eu preciso perguntar à população dos municípios envolvidos, certo? Perguntar através de quê? Através de plebiscito. Beleza? Consulta prévia. E qual lei que vai criar esse novo município? É uma lei estadual, federal ou municipal? Você para e pensa assim, ó. Se para criar um estado que fica dentro da nossa querida República Federativa do Brasil, a lei é federal. Se para criar um estado, a lei é federal. Para criar um município, a lei é estadual, meu filho. Olha a desgraça, não precisa decorar não, meu filho. Para criar um estado que fica dentro da República Federativa do Brasil, a lei é federal. Para criar um município que fica dentro do estado, a lei é estadual. É isso que a prova vai te cobrar. A prova vai falar assim, ah não, a lei é municipal. Não é não, meu filho. A lei é estadual. Então quando eu falo sobre criação de estados e de municípios, você vai falar assim, ó, criação de estados e de município. Estados, plebiscito, mas lei complementar federal. Isso, a IBFC cobra só isso. Mas lembre que ainda pode existir uma consulta às assembleias legislativas. Mas a IBFC, quando fala sobre criação de Estado, fala sobre plebiscito, mas lei complementar federal. Quando eu falo sobre criação de municípios, eu preciso, para acontecer esse novo município ser criado, tem que ser dentro de um período determinado por lei complementar federal. Certo? Eu preciso de estudos de viabilidade municipal. Eu ainda preciso de plebiscito, mas lei estadual criando aquele novo município. Massa? Tranquilinho? Deu pra entender isso aí por enquanto? Tá bom de live, né? São quase uma hora falando. De verdade. Quero só lembrar alguns pontos. Né? A gente fez essa live agora. Quero toda semana pelo menos fazer uma live de revisão de alguns pontos interessantes do seu edital. E aí, eu quero falar assim pra você. Não esqueça de pegar tudo que eu falei hoje na live, né? Eu vou salvar essa live, vou mandar nos grupos, enfim, e tente anotar, né? E tente revisar alguns pontos interessantes, certo? Revise esses pontos, revise de verdade, tá? Não esqueça de mim, não esqueça de sabadão, tá? Nosso arreado da aprovação, né? Uma revisão para PMSE. Tô acertando um aulão solidário ainda esse mês, né? Um aulão solidário, mais um aulão solidário esse mês ainda, um aulão beneficente ainda esse mês. Tô acertando também um aulão de revisão para guarda prisional, tá? Né, vem coisa boa por aí. Né? PM Alagoas está saindo nos próximos dias. Está saindo também PM Pernambuco. Meu filho, pelo amor de Deus, está saindo PF também. Aproveita o embalo e vamos juntos. Aproveita o embalo e vai para PF, vai para PM Alagoas, vai para PM Pernambuco. Certo? Sem estresse, o grupo de dicas continua. Eu vou tentar continuar fazendo live sempre. Só que você não pode esquecer essa desgraça, certo? Não pare de estudar jamais, jamais. E vamos embora para PM Alagoas, para Pernambuco, para PF, para PM Sergipe. Por quê, meu filho? Vamos trabalhar juntos. Então, continue acreditando no seu sonho. Continue acreditando no seu sonho. Se o seu sonho é ser policial militar em Sergipe, é muito bom. É muito bom, não é ruim não. Você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar e vai... ajudar, daqui a pouco você tá aí sorrindo à toa, enfim, vai ajudar muita gente, pode ter certeza, beleza? Então te espero no Arraiá sabadão, te espero nos próximos aulões, na próxima live também,
também. Tranquilo? Vamos juntos. Continue estudando, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu!